Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que se inicia. Obrigada pelas oportunidades que temos de estarmos aqui juntas e juntos, reunidos, para ler partes de um livro que traz ensinamentos importantes para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos ilumine, que esteja presente conosco e também com as pessoas que não puderam estar aqui. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. É, eu pensei em continuarmos naquele mesmo esquema da semana passada, onde nós dividimos a leitura por capítulos e cada pessoa possa assumir um personagem. Como seria do capítulo 5 ao capítulo 8, eu pensei em lermos primeiro o capítulo 5 e 6, e aí vocês podem fazer comentários, as suas considerações, e eu acho que vocês não vão perder, nós, né, não perderemos o raciocínio ou algo assim, porque o capítulo 6 é apenas uma página. Então, no capítulo 5, nós temos os seguintes personagens: o narrador, o cristão, o intérprete e o homem. O cristão e o narrador são os que mais aparecem, né? Então, são leituras mais longas. Eu gostaria de perguntar se alguém poderia ser o narrador do capítulo 5. Alguém? Eu posso ser, Rayane. Ah, Renilde. O próximo personagem seria o cristão. Alguém? Eu Eu posso posso ser, ser. Rai? Eu Parou. não, eu não. Outra pessoa que falou que pode ser. Tá, quem falou? Eu falei, mas teve uma outra pessoa que falou, se ela quiser, pode ser, tá? Eu acho Eu que acho que foi foi a... você, Carol, né? Que falaram. A Carla. Então, a Carla pode ser o cristão. E em algum momento tem um personagem intérprete. Alguém? Gisele, você poderia participar da leitura? Acho que não. Então pode ser você, Carol, a intérprete? Posso. Tá. E o próximo personagem seria o homem, que no caso pode ser eu ou Gabriel. Pode ser você, então? Tá. E o capítulo 6 só tem dois personagens. E aí, para não ficar muito cansativo para as pessoas que já leem muito, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica e vamos mudar o narrador e o cristão de cada capítulo. Então, o narrador do capítulo 6 pode ser você, Gabriel? Pode. Tá. E o cristão do capítulo 6? Alguém? Eu vou ser o cristão. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Depois, se caso formos ler o capítulo 7 e 8, nós dividimos novamente os personagens. Obrigada.
Então, aqui está a minha tela, que eu acredito que todos vocês conseguem visualizar. Então, começando pelo capítulo 5, Cristão encontra-se com o intérprete. Renilde, você pode começar? Sim. Cristão encontra-se com intérprete. Cristão continuou seu caminho até chegar à casa de intérprete, onde bateu à porta várias vezes. Afinal, alguém apareceu, perguntando quem era ele. Cristão identificou-se. Sou um viajante, senhor. Um conhecido do bom homem desta casa enviou-me aqui para o meu próprio bem. Gostaria, pois, de falar com o dono da casa? Então, o homem foi lá dentro chamar o dono da casa, que logo depois apareceu para falar com Cristão, perguntando-lhe o que queria. Senhor, venho da cidade da destruição e me dirijo ao Monte Sião. O homem que fica à porta me disse no início deste caminho que se eu batesse aqui, o senhor me mostraria coisas excelentes, coisas que me seriam proveitosas na jornada. Entre. Vou mostrar-lhe algo que lhe será proveitoso. Agora é você, Renilde. Peraí, me perdi aqui. Ah, tá, desculpe. Mandou então seu servo acender a vela e fez sinal para que Cristão o acompanhasse. Levou-o a um aposento e mandou o servo abrir a porta. Feito isso, Cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era assim a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus, nas mãos trazia o melhor dos livros. A lei da verdade lhe estava escrita nos lábios. O mundo estava às suas costas. Pela postura parecia apelar aos homens, e da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. O que significa isso? O homem cuja figura você está vendo é um dentre mil. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los ele mesmo depois. E se você o vê de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às costas dele, e uma coroa pendendo de sua cabeça, isso é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes pelo amor com que serve ao seu mestre, certamente terá por recompensa a glória no mundo que há de vir. Ora, Ó, disse mostrei-lhe ele ainda. mostrei-lhe primeiro este quadro, porque o homem cuja figura você está vendo é o único homem a quem o senhor do lugar para onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que você talvez encontre pelo caminho. Portanto, preste bastante atenção ao que lhe mostrei. Guarde bem o que você viu, para que não encontre durante a sua jornada alguém que finja estar encaminhando você ao rumo certo, quando na verdade o está levando à ruína e à morte. Então, intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala bem grande, cheia de poeira, pois jamais era varrida. Depois de examiná-la, intérprete mandou um homem varrê-la. Ora, começando ele a varrer, o pó ergueu-se tão abundantemente que Cristão quase sufocou. Disse então o intérprete a uma jovem que estava ali ao lado. Traga água e borrife um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa com alegria. O que significa isso? Esta sala
É o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é seu pecado original e as corrupções mais íntimas que macularam todo o homem. Aquele que começou a varrer primeiro é a lei, mas a que trouxe a água e a borrifou é o Evangelho. Ora, você mesmo viu que assim que o homem começou a varrer, a poeira levantou, tornando impossível limpar a sala. Você quase sufocou. Isso foi para mostrar-lhe que a lei, em vez de limpar pela sua ação o pecado do coração, na verdade faz reviver, o fortalece, o amplia na alma, ainda que o revele e proíba, pois não dá força para que seja subjugado. Depois, Continuou ele. você viu a jovem borrifar a sala com água, podendo então limpá-la com satisfação. Isso é para mostrar-lhe que quando o Evangelho entra no coração com sua influência doce e inestimável, o pecado é conquistado e subjugado, da mesma forma como você viu a jovem fazer baixar a poeira borrifando o chão com água. A alma se faz limpa pela fé, preparando-se consequentemente para que o Rei da Glória a habite. Vi ainda no meu sonho que a intérprete tomou o cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quarto apertado, onde se viam dois menininhos sentados, cada qual em sua cadeira. O nome do mais velho era Paixão e o outro chamava-se Paciência. Paixão parecia muito insatisfeito, mas Paciência permanecia bem tranquilo. Então perguntou o cristão: Qual o motivo do descontentamento de Paixão? seu Seu, tu- tutor quer. É intérprete, né? Vai. seu tutor quer que ele espere que as melhores coisas lhe virão no início do ano que vem, mas ele as quer agora. Paciência, no entanto, se dispôs a aguardar. Vi então que alguém se aproximou de Paixão e, trazendo-lhe um saco, derramou um tesouro aos seus pés. Ele o tomou, alegrou-se e ainda riu-se de Paciência, zombeteiro. Continuei a observar e notei que Paixão logo dissipou tudo, nada lhe restando senão farrapos. Explique-me melhor esse assunto. Pediu o cristão à intérprete. Esses dois meninos são simbólicos. Paixão representa os homens deste mundo e paciência, os homens do mundo que há de vir. Pois, como você está vendo aqui, Paixão quer tudo agora, este ano, ou seja, neste mundo. São assim os homens deste mundo. Eles precisam ter todas as boas coisas agora. Não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo vindouro, para receber seu quinhão de benefícios. O intérprete continuou dizendo: O provérbio, mais vale um pássaro na mão que dois voando, tem para eles mais autoridade do que todos os testemunhos divinos do bem do mundo que há de vir. Mas como você mesmo viu, Paixão esbanjou tudo rapidamente, e nada lhe restou agora senão farrapos. Assim acontecerá aos homens desse tipo no fim deste mundo. Agora vejo que Paciência exibe a sabedoria mais perfeita. E isso por duas razões. Primeiro, porque aguarda as melhores coisas. E segundo, porque também terá a glória, enquanto ao outro nada resta senão farrapos. Você pode acrescer ainda esta outra. A glória do mundo vindouro jamais se gastará, mas as daqui subitamente passam. Sendo assim, Paixão não teve tanto motivo para rir de Paciência só por ter recebido as boas coisas primeiro. Quanto à Paciência, terá de rir-se de Paixão por receber as melhores coisas por último, pois o primeiro precisa dar lugar ao último, já que o último também terá sua hora.
O último, porém, não cede o lugar a ninguém, pois não há quem venha depois dele. Aquele, portanto, que recebe primeiro o seu quinhão, deve, sem dúvida, ter oportunidade de gastá-lo. Porém, aquele que receber a sua porção por último, a terá para sempre. Logo, disse do rico: durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Lucas 16, 25. Então percebo que não é melhor cobiçar as coisas que hoje existem, mas esperar pelas que virão. Você diz a verdade. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas mesmo assim, como as coisas presentes e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas que virão e o sentido carnal são tão estranhos um para o outro, é natural que aqueles se tornem tão rapidamente amigos e que a distância entre eles se mantenha. Então vi em meu sonho que intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um lugar onde se via uma fogueira ardente diante de uma parede. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando sempre muita água na fogueira com a intenção de apagá-la, mas as chamas aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. O que significa isso? Perguntou Esta Cristão. fogueira, esta fogueira Respondeu o intérprete. é a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga água tentando apagá-la e extingui-la é o diabo. Mas você pode ver que o fogo, assim mesmo, fica sempre maior e mais quente. Você também verá a razão disso. Então ele o levou para trás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Cristão perguntou: O que isso significa? Este é Cristo, que que continuamente, com o óleo da sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração. E por meio dessa obra, a despeito de tudo que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma. Vi também que intérprete tomava-o novamente pela mão, levando-o até um lugar agradável, onde se erguia um imponente castelo, belo de admirar. Cristão exultou diante da visão. Viu ele também que, no terraço do castelo, algumas pessoas caminhavam, vestidas todas de ouro. Podemos entrar? Perguntou Cristão. Intérprete, então, lhe tomou a mão e o levou até a porta do castelo. E eis que à porta havia um grande ajuntamento de homens, todos desejosos de entrar. Nenhum deles, porém, ousava fazê-lo. Ali também estava sentado um homem a pouca distância da porta, ao lado de uma mesinha, e sobre esta se via um tinteiro e um livro, no qual ele anotava o nome daquele que haveria de entrar. Cristão viu também que no vão da porta havia muitos homens que, trajando armaduras, barravam a passagem, determinados a fazer todo dano e mal que pudessem àquele que tentasse entrar. Cristão ficou ali absorto. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados,
Cristão viu um homem de semblante bem resoluto aproximar-se do que estava sentado escrevendo e disse: Anote o meu nome, Senhor. Viu então que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça, avançando rumo à porta, contra os homens armados, e sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou esmorecer, e mesmo caído, golpeava e talhava ferozmente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos dos homens que tentavam evitar a sua entrada, conseguiu abrir o caminho, em meio a todos eles, entrando no palácio. Ouviu-se então uma bela voz vinda dos que estavam lá dentro, dos três mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: Entre, entre, glória a Entre. ti você terá para sempre. Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: Na verdade, acho que já sei o significado disso. Agora, deixe-me seguir adiante. Não, fique aqui, exclamou o intérprete. até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho. Então, o intérprete novamente o tomou pela mão e o levou a um recinto muito escuro, onde se via um homem sentado atrás de grades de ferro. Ora, o homem parecia muito triste. Estava ali sentado com os olhos pregados no chão, as mãos unidas, e suspirava, como se trouxesse o coração amargurado, disse Cristão. O que significa isso? O intérprete pediu-lhe que conversasse com o homem. O que você é? Sou o que Perguntou antes Cristão. não era. Ó, Respondeu o homem. O que você era? antes era um professor formoso e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial, e então até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria. Sim, mas o que você é agora? Hoje sou um homem desesperado, e no desespero estou preso, como nessas grades de ferro. Não posso sair. Ah, já não posso mais. Mas como é que você chegou a essa condição? Deixei de vigiar, de me manter sóbrio. Larguei as rédeas no pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não posso me arrepender. Mas então não há esperança para um homem como este? Pergunte a ele. Então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessas grades de ferro em desespero? Esperança nenhuma. Por quê? Se o filho do bem-aventurado é especialmente misericordioso? Eu o crucifiquei de novo para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa, desdenhei de sua justiça. Tive o seu sangue como coisa ímpia. Ultrajei o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Portanto, distanciei-me de todas as promessas, e agora nada me resta senão ameaças. Terríveis ameaças de segura condenação e feroz indignação, que irão me devorar como a um adversário. Por que razão você se deixou cair em tal estado? Pelas paixões, prazeres e proveitos deste mundo,
e ao gozá-los prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora cada uma dessas coisas me rói e me atormenta como vermes ardentes. Mas você não pode se arrepender e voltar atrás? Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Sim, Ele mesmo me trancou atrás dessas grades de ferro, e nem todos os homens do mundo podem me libertar. Ah, eternidade, eternidade! Como lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? Lembre-se da miséria deste homem, que isto lhe sirva de alerta incessante. Disse intérprete a cristão. Bem, isso é terrível. Deus me ajude a vigiar, a ter comedimento e a orar, para evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, já não é hora de eu retornar o meu caminho? Espere, quero mostrar-lhe ainda outra coisa. Depois poderá seguir o seu caminho. Assim, novamente ele tomou o cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde alguém se erguia da cama e, vestindo as roupas, tremia e estremecia. Admirou-se cristão. Por que este homem treme tanto? Intérprete mandou que o homem contasse a cristão porque agia assim. Ele tomou a palavra e disse: Esta noite, estando eu dormindo, sonhei, e eis que os céus ficaram profundamente negros. Também trovejava e relampejava do modo mais terrível, quando eu entrei em agonia. Em meu sonho, ergui os olhos e vi o vento soprando as nuvens de uma maneira estranha. Houve depois um grande clangor de trombeta, e vi também um homem sentado sobre uma nuvem, servido pelos milhares dos céus, todos envoltos em chamas ardentes, assim como também os céus. O homem continuou. Ouvi então uma voz que dizia: Levantai, mortos, e venham ao juízo. Diante disso, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos que lá estavam saíram. Alguns deles se mostravam incrivelmente contentes e olhavam para o alto. Alguns procuravam se esconder sob as montanhas. Então olhei para o homem que estava sentado sobre a nuvem e o vi abrir o livro, convocando o mundo para junto de si. Porém, por força de uma labareda ardente que emanava dele, havia uma distância conveniente entre ele e os outros, como entre o juiz e os prisioneiros em um tribunal. Também ouvi Disse ele. forte clamor proclamar aos que serviam o homem sentado na nuvem: ajuntem o joio, a palha e o restolho, e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente se abriu o abismo sem fundo, bem abaixo de onde eu me encontrava. E lá de dentro jorravam brasas ardentes e fumaça, acompanhadas de sons horripilantes. As mesmas pessoas se disse: recolham o trigo no meu celeiro. Com isso, vi muitos serem arrebatados e alçados às nuvens. Mas eu fiquei. Também procurei eu mesmo me esconder, mas não conseguia, pois o homem sobre a nuvem não tirava os olhos de mim. Meus pecados também me vieram à mente, e minha consciência me acusava a cada passo. Foi aí que acordei. Mas o que foi que o deixou com tanto medo dessa visão? Ora, pensei que o dia do juízo chegara e que eu não estava pronto para ele. Mas isso muito me apavorou, pois os anjos arrebataram várias pessoas e me deixaram para trás.
Além disso, o abismo do inferno abriu-se bem onde eu estava. Minha consciência também me afligia no íntimo, e enquanto eu pensava essas coisas, o juiz não tirava os olhos de mim, revelando indignação no semblante. Em seguida, a intérprete disse a Cristão: Você já refletiu sobre todas essas coisas? Já, e elas me incutem esperança e medo. Bom, lembre-se bem de tudo isso, para que lhe seja espinho na carne, que o faz avançar pelo caminho que você deseja seguir. Então, Cristão foi se aprontar para retomar a jornada. Mas a intérprete ainda lhe disse: O Consolador esteja sempre com você, bom cristão, para guiá-lo pelo caminho que conduz à cidade. Assim, partiu Cristão, dizendo: Coisas raras e proveitosas vi, coisas agradáveis, temíveis, e o que vi aqui me fortaleça naquilo que me propus fazer. Que eu nelas pondere para compreender, porque me foram mostradas, e que seja eu, ó bom intérprete, grato ao teu conselho. Agora nós vamos para o capítulo 6. Podemos continuar. Esse é só uma página e nós lemos agora e depois vocês comentam, pode ser? Sim. Então agora o narrador é o Gabriel e eu vou ser cristã. Cristão chega à cruz e livra-se do fardo. Capítulo 6. Em meu sonho vi que a estrada pela qual Cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se Salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado Cristão, mas não sem grandes dificuldades, por causa do fardo às suas costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo, no vale, um sepulcro. Vi em meu sonho que assim que Cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais o enxerguei. Então ficou Cristão alegre e aliviado, e disse de coração exultante: Ele me concedeu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim de seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente até que as fontes de sua cabeça manassem água, que lhe escorria pelo rosto. Estando Cristão a olhar e chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: A paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: Os seus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. O segundo o despiu dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupas. Zacarias 3:3-5. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa. Deu-lhe um rolo com um selo e mandou Cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3 então partiram. Cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando. Sobrecarregado de pecados, até aqui vim.
nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia. Ah, lugar ditoso! Início será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Então, terminamos os 2 capítulos. Vocês gostariam de fazer suas considerações? Queria que alguém me explicasse o que a gente leu, as suas próprias palavras. Assim, enquanto lia, quando nós estávamos fazendo a leitura do capítulo 5, tinha muita coisa que eu gostaria de anotar para depois falar sobre. Mas como eu estou só acompanhando aí, eu não estou com um livro aberto, eu não, já não me lembro mais das coisas que gostaria de falar. Mas eu tomei poucas notas, mas anotei agora mais para o final, quando o homem diz que ele tentou o diabo e que para ele já não teria mais chance, né, mais esperança, porque o próprio homem havia crucificado Cristo novamente para ele mesmo. E aí me chamou muito a atenção dessa parte. E também quando se depara com o juiz, que tem a impressão de que o juiz está olhando fixamente para ele, né? Eu tive a impressão de que a nossa culpa nos faz sentir assim. A gente sabe que não foi de alguma forma correta, ou que não agiu da forma correta, né? A gente tem a impressão de que a pessoa no lugar do juiz ou o próprio juiz. No nosso dia a dia, né, se algo acontece, uma pessoa no lugar como um juiz está olhando diretamente para a gente, porque a gente sente como a nossa culpa está bem exposta. E chega a dar um pouquinho de desespero, assim, de pensar nesse momento do juízo, porque quem de nós não haverá de ter algo, uma culpa, ou algo que nos faça temer? Posso falar? Sim, Gabriel. Sim, Assim, o que eu queria entender bem aonde nós nos encontramos nessa alegoria, porque isso tudo é descrição de uma jornada, né? Então, me ajudem se eu entendi bem. E como a gente está lendo essa alegoria, a jornada do cristão, e parece que ele está como se fosse numa visão, é isso? Porque ele encontra intérprete que aí entra numa casa, ele vê várias coisas, não? É como se fosse assim, me deu a impressão como ele estivesse vendo, visualizado a experiência de vários exemplos do Novo Testamento, até do Apocalipse e tal, porque fala de símbolos, né, da graça e tal, mas eu não entendi bem
onde ele se encontra de fato, né? Porque ele entra na casa de intérprete, não é isso? Quem seria esse intérprete? Alguém que conhece a palavra. Ou, né, as profecias. Não seria o cristão como uma pessoa que está bem no início da jornada mesmo, né, de cristão. Sim, eu acho, é por aí, Carla, né? Porque não é assim que ele já chegou, né, ao juízo final, algo assim. Ele está vendo, assim, ilustrado, né, a experiência de outras pessoas, né? E aí o intérprete, pelo que eu estou entendendo, ele está orientando para que ele evite de passar pelo que outras pessoas já passaram, tá conduzindo ele nesse trilhar, né, que tem muitos reveses. E aí ele usa esses simbolismos e essas histórias para ilustrar, né, de uma forma mais fácil para o cristão o caminho e o que ele precisa fazer, o que ele precisa lembrar, com o que ele precisa cuidar, acho eu. Né? Ok, obrigado. Parece que o intérprete é uma pessoa de muita experiência e eu não posso deixar de falar que essa parte, quando o cristão chega perto da cruz e deposita ali os fardos, né, vão caindo, parece ser a parte mais, mais bonita da história. Né? É um momento que é único e eu acredito que inconfundível para cada um de nós, cada uma de nós que teve essa experiência e que tem ainda. Bom, o que me chamou muito a atenção nesse livro, desde o capítulo 1, é, na verdade, o título, né, do capítulo 1, onde o título é Começa o sonho do autor, cristão guiado por evangelista, inicia sua peregrinação. Eu acho muito interessante porque o autor, ele é esse personagem que aparece a todo momento cristão, né? E é como se ele estivesse contando todo o passo a passo dessa trajetória que ele tem na vida cristã, nessa peregrinação, ao longo da vida. Claro que aqui ele usa, né, uma metáfora em que ele fala que andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me em certo lugar onde havia uma caverna. E aí ele deitou e ele dormiu, e ele dormindo, ele teve um sonho, que vai ser toda essa trajetória que estamos lendo desde o capítulo 1. E lá no capítulo 1, no início do sonho, ele começa dizendo que ele viu um homem vestido de trapos, com um grande fardo, e esse homem estava lamentando pela esposa e pelos filhos. Mas lá no capítulo 2, ainda no capítulo 1, perdão, ele conhece uma luz. Mas aí, no capítulo 2, ele chega ao pântano da desconfiança, onde ele começa né, os vizinhos vão atrás dele e começam a perguntar o que ele estava fazendo ali,
e os vizinhos falam que estavam tentando convencer ele a voltar novamente para o lugar em que ele estava. É, e depois, no capítulo 3, quando ele decide, né, que não, ele vai seguir o caminho, começam a aparecer as armadilhas, que no caso seria o sábio segundo mundo. Qual outro personagem também que aparece? É o evangelista, né? Então tem o sábio segundo mundo que vai dizer as visões na perspectiva dele, desse personagem, mas também tem um evangelista que vai conduzindo ele a uma outra perspectiva. Depois aparece a boa vontade, somente a vontade. E a vontade sempre aparece como aquelas coisas, né? Aquelas paixões mundanas, aquilo que parece ser bom, mas não é. Mas a boa vontade vai dizer que, né, ele precisa seguir um caminho mais estreito. Então, eu olho para esse livro e eu vejo toda uma trajetória desde o início dessa jornada cristã e essa peregrinação até o final. Eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário? É, já são 8h26. Me ouvindo? Assim, Ah, Rayane, eu acho que agora eu estou como Gabriel, tentando entender em que ponto exatamente, com relação ao que a gente leu hoje nestes capítulos, em que ponto exatamente nós estamos. uhum. Eu também queria saber quem é o intérprete. Eu não sei, mas ali, da parte do cristão, é uma pessoa que carregava um fardo. E chegou num momento que esse fardo foi deposto dos ombros. Que momento é esse na vida espiritual? Eu sugiro que seja um momento que a pessoa tenha um entendimento da justificação pela fé. Assim como. Agora me faltou o nome da pessoa que teve o entendimento da justificação pela fé. Vocês podem dizer? O, E.T. Jones, Ele- Wagner, aquele sacerdote. Ai, faltou o nome. Wagner, não. Não, não, que nós fomos até lá no castelo onde ele. Lutero. Martinho. Lutero? E Ah, quando teve esse entendimento da justificação pela fé, a história dele, né, é uma história de uma vida carregada de fardos e de, inclusive, autoflagelação. E quando ele teve esse entendimento lá na escadaria, né, que ele foi a Roma, ali ele disse que é aquela voz, né, que falava que o justo virá pela fé, e ele ouviu. A partir daquele momento para frente, ele sentiu um repouso, um alívio, e à medida que ele foi entendendo mais, o fardo que ele tinha e que ele mesmo se infligia, deixou a vida dele. Então, eu imagino, tento colocar
a pessoa nesse momento da vida. E aí, assim, cada um de nós pode também, né, associar quando foi que nós chegamos diante da cruz e que os nossos fardos caíram. Eu lembro muitos momentos da minha vida, mas um mesmo em especial, que quando eu realmente comecei a entender o assunto da justificação pela fé, aconteceu isso comigo, como está aqui na história do cristão. Isso foi há muitos anos atrás. Mas não quer dizer que a minha vida foi uma vida de progressão contínua, porque não foi. Ela segue minha vida espiritual mais como uma espiral do que como uma linha contínua. E nesses aspirais, ou até mesmo como se fosse um exame, né, aquele sobe e desce que aparece naqueles exames de coração, no momento que está embaixo, de novo eu preciso de fazer como cristão e de novo esse fardo é deposto. Então, é difícil, eu estou querendo dizer que fica às vezes difícil colocar um ponto, porque é algo que na vida acaba havendo a necessidade de se chegar à cruz e os fardos caírem. Mas tem sempre aquela primeira vez que a pessoa, né, não tem um entendimento nenhum da justificação pela fé e ela começa a ouvir e ela tem aquele insight, né? E ali ela já começa primeira é como se fosse um primeiro passo de um processo. Que bom se a pessoa conseguir dali para frente sem cair em nenhum momento, mas muitas vezes não é assim que acontece. Obrigada, Carla. Mais algum comentário? Sim, talvez só eu sugiro, né, que talvez cada um possa talvez repetir, né, a leitura e se quiserem comentar durante a semana, porque eu acho que ajuda, né, ler isso de novo, porque depois continua a história e não seria bom se a gente estivesse meio perdido, né, onde estamos, né? Mas eu acho que o que ela explicou me fez bastante sentido. Só que algo que me parece que isso aqui é como se fosse uma pequena um parênteses na jornada, porque o que o intérprete faz, ele mostra, como que diz aqui, no começo, vou mostrar-lhe algo que lhe será proveitoso, né? Então, ele acende a vela e, e leva ele a vários ambientes, onde ele mostra. Então, não é assim que ele está fazendo a jornada dentro da casa do intérprete, chegando até a cruz. É como se ele estivesse, não, como se fosse assim, olhando pela porta e aí ele vê uma cena. Depois vai a outro ambiente e vê outra cena. E tudo isso lhe dá entendimento e ânimo, não? Advertência. Mas assim, não é assim a viagem propriamente dita do cristão, ele apenas tem alguém que ele explica, não? Assim eu entendi, porque a gente está na página 35 e ainda tem, vai até a página 200 e tanto, então ainda tem bastante jornada pela frente, né, para ele já ser livrado sei lá, do fardo e tudo, não? Mas eu entendi que ele tem esse momento como alguém explicando para ele como as coisas podem ser resolvidas, ou algo assim. Não sei se me expressei muito bem. Gabriel, é verdade, você tem razão. Eu
não me apercebi que era só uma cena e já imaginei que fosse o momento. Preocupada em ler e chegar a hora do cristão e eu não perder o meu momento de falar, eu acho que eu já imaginei que era o acontecido. É, isso que é Mas de alguma forma, é, o que ele viu o causou também, mudou para ele também, né? Porque ele perdeu o fardo. Ele perdeu, não, ele foi livrado do fardo, né? E por isso a gente tem a impressão de que ele passa pela experiência, porque fala sobre ele ter sido livrado do fardo. Ian, a gente pode ir para aquela parte onde perde o fardo? Alguém lembra onde é? Hum, sim, Acho que é aqui mesmo onde estava ali. aqui, né? Uhum. Aí, ó, então ficou o cristão alegre e aliviado. Ah, vocês querem que eu leia? Ele está contemplando a cruz e isso lhe alivia o seu fardo, não? Uhum. Ehm, eu ainda assim eu penso que isso como algo que ele assim não sei se dá para dizer, mas assim alivia, mas não ainda não tira, não Tem uma parte que fala que foi caindo. pois então essa parte que eu queria ver. Hum, Eu acho que é um pouco antes. Ah, vou subindo aqui, tá? É, eu acho que é aqui, não é? Cristão chega à cruz e livra-se do fardo. Sim. enfim, sabe? Ah, aqui. Esse Boa. segundo parágrafo. Uhum. Escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e tomando fogo de quem? O fardo caía espontaneamente à medida que Uhum, ele chegava mais e mais, né? Próximo à cruz. uhum, uhum. De fato ele recebe perdão pelos pecados aí, Uhum. É não? porque embaixo, quando ele vê que ele encontra os três seres de luz, né? Um deles diz que ele foi. Está aqui nesse é, penúltimo. os três seres resplandecentes se aproximaram deles, saudaram, dizendo: A paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: Os seus pecados estão perdoados. O segundo Sim, despiu razão. dos farrapos e É, vestiu uma nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou na testa. A gente já viu isso antes, a gente falou no capítulo anterior, já não lembro, por isso deveria ler novamente também as leituras que a gente fez antes, não aqui, Ayane, mas a gente Uhum. chegou à conclusão da última vez sobre o batismo. Mas aqui me lembra muito também o batismo, porque toda essa passagem de livramento do fardo, dizer que os pecados foram perdoados, ser despido dos farrapos, veste-lhe uma nova roupa, e aí gravou um sinal na testa. Para mim também
está me levando muito a pensar sobre o batismo, porque Eu acho não que isso é, mesmo, né? não é toda a resolução, mas é quando você se renova para dar continuidade. Você se renova, não, você é renovado, né? A pessoa é renovada. E esse caminho só vai terminar realmente no céu. É, porque assim, o que segue, né, é a jornada Uhum, dele já uhum, realmente ter se tornado cristão, né, e ele já conheceu a cruz, ele já recebeu toda a instrução, mas ainda seguem vários capítulos, né? Então ainda tem muita coisa para. uhum, uhum. Tá, obrigado, gente, me ajudou aqui me localizar. É muito bom quando todas as pessoas, né? A gente vai trocando assim os olhares e as experiências e o que entende da leitura, porque a gente vai chegando a conclusões mais próximas do que a gente está lendo, né? Sim, com certeza. Obrigada pelas contribuições. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não, né? Pessoal, já são 8h41, então já estamos aqui há mais de uma hora. E eu gostaria de perguntar se vocês querem encerrar por aqui e continuamos depois, ou se vocês gostariam de continuar. Gabriel, o que você acha? Eu acho que podemos encerrar. Eu fiz uma longa viagem e estou cansado. Sim. Então vamos encerrar, Rayane. Se fosse continuar, eu continuaria também, mas se for decidido encerrar também, a gente encerra. Só queria pedir você para subir um pouquinho mais para a gente ficar com essa última lembrança da alegria do cristão. Desculpa, aí é isso. Uhum. Ninguém está proibido de ler o livro também durante a semana. Claro, claro. É até melhor, né? Na hora da leitura, você. E aqui incentiva muito mais, aqui depois que a gente É, participa aqui, dá vontade mais ainda de ler. Sim, é verdade. Então vamos ficar por aqui. E aí, assim como o Gabriel disse, vamos tentar reler novamente esses dois capítulos e quem sabe podemos conversar no grupo sobre. Também seria uma experiência interessante. Então, eu agradeço a participação de vocês e vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia em que estivemos aqui juntas e juntos e que pudemos ler dois capítulos deste livro importante. Algumas coisas não são tão fáceis assim de compreender, mas gostaríamos de pedir para que possamos ter a sua iluminação e que também possamos encontrar as pérolas escondidas que tem nesse livro e que possamos fazer boas aplicações e proveito em nossa vida. Gostaria de pedir por uma boa noite de descanso, um sábado feliz para nós aqui, por todas as pessoas do movimento e por nossas famílias. E gostaria de pedir que o Senhor continue conosco, não só hoje, mas para todo sempre. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.